Salve, salve, nação jurídica, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Professor Leonardo Debem, um espaço destinado ao estudo do direito penal, temas de direito penal. Espero que você que me acompanha esteja muito bem. Fiquei ausente alguns dias porque estava revisando as novas edições da coleção Lições Fundamentais, o livro da parte geral, o livro da parte especial. Fizemos a prova da última edição, a terceira edição do livro Nova Lei do Feminicídio, e também estávamos revisando o boneco final de um novo livro inédito que vai ser promulgado daqui a alguns dias, publicado daqui a alguns dias pelo selo da editora De Plástico. Comentários a todas as leis penais e processuais penais promulgadas em 2025 e já no início de 2026. Uma obra escrita por mim, Leonardo Debem, professor Bruno Gilaberti, professor João Paulo Martinelli. Em breve entra em pré-venda e aí você nos acompanha ali na rede social, vai ficar informado a respeito da possibilidade de adquirir o teu exemplar e se atualizar. E aí ontem finalmente consegui aí um alívio, dei uma navegada nas redes sociais e percebi que teve uma reportagem que foi compartilhada, replicada inúmeras vezes, que demonstrava ali um desentendimento entre um turista e um guarda-vidas em uma praia do litoral de Santa Catarina. Qual é o contexto dessa discussão? Pois bem, o turista ele queria mergulhar, queria nadar, se refrescar, em uma parte ali da praia onde o mar, naquela faixa de areia, tinha fincado ali uma bandeira vermelha escrito mar perigoso, ou seja, é um local que não era apropriado para o banho. É um local que tem uma forte correnteza, que a pessoa pode entrar no rasinho achando que está tudo tranquilo, mas daqui a pouco já falta o pé, porque tem muito buraco, não consegue alcançar o chão, a correnteza vai levando ela para o fundo, as ondas já são maiores, ela se desespera, inclusive ela pode se afogar. E aí quando ela já se dirigia para se refrescar, vamos colocar assim, o guarda-vidas se aproxima e diz, opa, para aí, aqui é perigoso. Indica um perímetro mais seguro para que ele faça ali o mergulho, enfim, aonde já tem bandeira verde, de bar calmo, de mar seguro, e muito provavelmente o turista não gostou da forma como foi abordado, enfim, ou ele pensa, ninguém me dá ordem, eu sou maior de idade, enfim, ou ele diz, eu sou corajoso, eu entro onde eu quiser, você não cuida de mim, enfim, seja lá o que aconteceu, tiveram essa discussão e depois colocaram ali panos quentes, cada um foi pro seu lado, o turista não entrou no mar. Ponto, ótimo. Salva-vidas fez um grande serviço, salvou uma pessoa talvez de uma situação de autocolocação em perigo. E é justamente esse contexto que eu quero trazer e vou adaptar agora o caso real para uma situação figurada justamente para que nós possamos estudar um dos temas dentro dos crimes omissivos impróprios que me parece muito importante, que por vezes é negligenciado por um setor da doutrina, que é o limite de atuação do agente garantidor. Então vamos imaginar que o turista, mesmo ali no local onde tinha bandeira vermelha, mesmo sendo alertado pelo guarda-vidas, ingresse no mar e de fato alguns minutos depois já está lá no fundo, se afoga e o guarda-vidas que observa nada faz. Vamos imaginar que o turista viesse a óbito. Estamos adaptando o caso. Vamos imaginar que o turista viesse a óbito. E aí a gente deverá perguntar se este resultado pode ser imputado ao comportamento omissivo do guarda-vidas que não entrou no mar para salvar o turista. Nós precisamos verificar se essa omissão do guarda-vidas é penalmente relevante. E aí a gente tem que ler a redação do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. A omissão é penalmente irrelevante quando o omitente podia e devia agir para evitar o resultado. E aí diz o legislador, o dever de agir incumbe a quem tenha, letra A, por lei, obrigação de cuidado, proteção, vigilância. Letra B, por outro modo, assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Letra C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Existem 3 fontes de dever de agir, e esse dever de agir se liga a algumas pessoas que nós denominamos de garantidores na linguagem do direito penal.
são pessoas que têm uma relação especial com a proteção do bem jurídico alheio e que têm um dever de agir para evitar um resultado lesivo ao bem jurídico. E entre eles os guarda-vidas, que assumem voluntariamente um dever, uma responsabilidade de evitar que os banhistas se afoguem, que percam a vida também. Beleza? Tudo bem? No nosso exemplo adaptado, o turista entra, se afoga, o salva-vidas verifica, não ingressa no mar e o turista morre. Então, de certa maneira, a gente tem o quê num contexto como esse? Um caso em que o ofendido e o garantidor concorreram para a criação de um risco proibido. O que nós temos que verificar é se existe algum limite de exigência de atuação do garantidor se o ofendido colabora à criação do risco ao próprio bem jurídico. Porque neste contexto adaptado, o que nós temos é o turista se auto-expondo, se auto-colocando em uma situação de risco. Ele mesmo cria um risco proibido ao próprio bem jurídico que ele é titular. A pergunta é, se há esta atuação do ofendido, se há esta competência por parte do ofendido, é ainda possível dizer que o salva-vidas deve responder pelo resultado morte? Devemos punir criminalmente o salva-vidas por não ter prestado auxílio ali para o turista? E a resposta é depende. Por quê? Presta atenção. Se o turista, de forma consciente, excede na sua conduta, adotando um comportamento arriscado, se ele tiver previamente sido cientificado do risco, se a ele tiver sido apresentada a bandeira vermelha, nós vamos sim excluir a imputação do resultado ao nível do tipo objetivo. Por quê? Porque este resultado concreto que decorreu também da criação de um risco proibido pelo próprio guarda-vidas, esse resultado concreto não está dentro do âmbito do tipo penal respectivo, no caso o homicídio. Agora, sempre que o agente garantidor tenha exercido todos os meios possíveis de advertência. Porque neste contexto, o que a gente vai ter? Presta bastante atenção. O risco que previamente era conhecido por parte do turista foi exatamente o fator que desencadeou a sua morte. Qual era o risco previamente conhecido? O mar, naquele espaço, é perigoso. Bandeira vermelha fincada, escrito mar perigoso. Alerta por parte do guarda-vidas. Bom, então ele foi cientificado. Este turista é responsável, é capaz de compreender os riscos a que se auto-expõe. Então, a partir dessa autorresponsabilidade, mesmo assim ingressando no mar, o que esse turista faz é abandonar a proteção do seu próprio bem jurídico por meio do direito penal. Então, a competência do ofendido, da vítima, é relevante. O comportamento da vítima é relevante para que a gente limite o alcance do tipo penal, no caso, o homicídio. Então, presta atenção. Houve criação de um risco proibido por parte do guarda-vidas, sim ou não? Houve. Ele deixou de agir quando tinha assumido a responsabilidade de evitar o resultado. Beleza. Esse resultado naturalístico, a modificação do mundo exterior, a alteração fática do objeto material da infração, decorre do risco proibido criado pela omissão do guarda-vidas? Sim. Então nós temos o desvalor da omissão e o desvalor do resultado. Temos o desvalor do injusto. Só que isto, na teoria da imputação objetiva, por exemplo, do professor Klaus Roxin, isso é insuficiente para a imputação do resultado ao nível do tipo objetivo. Por quê? Porque para Roxin ainda existe um terceiro estágio, é verificar se o resultado concreto está dentro do alcance do respectivo tipo objetivo.
E aí é justamente o comportamento da vítima que se autocoloca em uma situação de risco que vai afastar a imputação do resultado morte à conduta omissiva do guarda-vidas. Agora, fundamental é o quê? Fundamental é o guarda-vidas exercer todos os meios possíveis de advertência. Ele tenta segurar ali o turista. Não entra no mar, aqui é perigoso. Aponta para a bandeira vermelha. Pô, não tem mais o que fazer. Se mesmo assim o turista entra no mar e se afoga, eu não posso exigir que esse salva-vidas coloque a sua própria vida também em uma situação de perigo. Beleza? Eu não exijo que o salva-vidas seja um herói que tenha que salvar, mesmo depois de advertir de todas as formas esse turista. Se não fosse esse turista, poderia ser um surfista, mesma coisa. Está com a prancha, o mar está muito revolto, a correnteza está forte, as ondas estão muito grandes, altas. Não é adequado. Ah, mas o surfista, como turista, também tem uma bravura, não liga, gosta de praticar o esporte radical. Bom, está assumindo o risco de perder a própria vida. E depois que isso acontece, a gente não pode imputar o resultado morte na conta do garantidor. Então, existe sim limites de atuação do agente garantidor? Sim. Este caso é quando a própria vítima, o ofendido, obriga a intervenção do garantidor. Então, é perfeitamente possível sim esta limitação. Existem outros contextos? Existem outros contextos que a gente pode limitar a atuação do agente garantidor, mas isso você lê no livro Direito Penal, Lições Fundamentais, parte geral, 11ª edição, publicação, editora de Plástico, escrito por mim, Leonardo Debem, e pelo meu colega, professor João Paulo Orsini Martinelli. Me acompanha, gostou do vídeo, compartilha, aciona o sininho para receber notificação, coloca aí no comentário qual o tema que você quer que eu trabalhe. Indique aí um caso para que eu possa comentar, tão interessante como esse que eu trouxe do turista que discutiu com o guarda-vidas lá no litoral da minha linda Santa Catarina. Forte abraço a todos e a todas. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, pessoal.